Gálatas 5, 22 e 23. Diz assim, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Que teu Espírito Santo, Senhor, me use e que a tua igreja seja grandemente edificada nesta manhã, assim como os irmãos também que estão em casa, que pararam, Senhor, para cultuar o teu nome, agora, Senhor, estarão ouvindo a tua palavra, Pai. Que possamos ser edificados nesta manhã, em nome de Jesus. Eu falei na quarta-feira no nosso culto, irmãos, e muitos irmãos aqui participaram, né? Tenho o hábito de participar. E é um assunto assim, muito, muito vasto, irmãos. Aliás, todos os assuntos bíblicos, nós nunca encerramos, não é? Nós nunca fechamos assim. Eu já falei sobre isso, não preciso falar mais. Por isso que a obra de Deus, a igreja, a escola dominical, enfim, a vida na cristã, irmãos, ela não é uma vida que a gente, sabe, aprende e pronto. Não, é diferente de um curso, né? de um curso na faculdade, de uma especialização, que embora você precise continuar aprendendo, mas às vezes você faz aquele curso, você recebe o seu diploma e você já está habilitado dentro, né, daquilo que você aprendeu para passar, e você vai sempre passar aquelas informações. A vida cristã é muito dinâmica, irmãos, ela é muito dinâmica. Nós sempre voltamos, né, e precisamos sempre voltar às doutrinas elementares. Paulo chama de doutrinas elementares, ou seja, doutrinas básicas. Por mais que você já tenha ouvido, por mais que você já tenha lido, por mais que você já tenha ouvido pastores diferentes pregar sobre o mesmo assunto, nós nunca encerramos esse assunto, nós nunca esgotamos estes assuntos, e precisamos sempre ouvir. Os judeus, né, os hebreus, eles tinham a característica de passarem para os seus filhos, ensinarem, repetirem, eles decoravam, eles aprendiam desde pequenininho, né, as sagradas escrituras. E Paulo, né, ele fala de Timóteo, que tinha aprendido com a sua avó e com a sua mãe, desde pequenininho, as sagradas escrituras. Então, a palavra ela tem que ser sempre, né, sempre dinâmica sim, mas é sempre a palavra de Deus. E quando nós falamos sobre o fruto do Espírito, irmãos, é um assunto muito importante para a nossa vida espiritual. Nós lemos Gálatas, quando Paulo ele dá detalhes ali, fala o nome, né, do fruto do Espírito. É um fruto só, mas tem vários aspectos, vamos dizer assim. Em João 15, 5, Jesus falou que se alguém permanecer em mim e eu nele, esse vai dar muito, muito fruto. Esse vai dar muito fruto. Permaneça em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo ou por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Há muito fruto que é da carne, há muito fruto que é do homem, há muito fruto que é para satisfazer o ego, para satisfazer a vaidade, há muito fruto que é para satisfazer, sabe, as redes sociais. Agora, quando o fruto é do Espírito, é um fruto verdadeiro, né? É aquele que está ligado na videira. Nós podemos dizer, irmãos, que o fruto do Espírito é o caráter de Cristo que vai sendo aperfeiçoado cada dia em nós. É o caráter de Cristo. Nós vamos falar detalhadamente sobre esses aspectos do fruto. Nós vamos ver que às vezes um irmão ele tem facilidade em produzir mais um fruto, mas tem dificuldade em outro. Eu, mesmo sem perguntar, mas eu tenho uma ideia, né, que se eu perguntasse qual é o fruto que você tem mais dificuldade de colocar em prática, eu me arrisco a dizer que é o domínio próprio ou a mansidão. Não é verdade, irmãos? Né? Domínio próprio, mansidão,
ele tem algumas dificuldades de serem colocados em práticas. Então, como eu falei, nós buscamos esse fruto porque é do Espírito Santo e é o caráter de Cristo que vai sendo aperfeiçoado em nós dia a dia. Os ramos, irmãos, eles não estão unidos à videira por nenhum processo mecânico ou nenhuma ligação artificial. Os ramos ou os galhos, eles estão ligados na videira. É uma ligação orgânica, não mecânica, é uma ligação, se torna um organismo vivo. Por isso que a igreja, né, ela, embora seja uma organização jurídica, né, porque a igreja ela tem suas atribuições jurídicas, tem CNPJ, enfim, né, tem contador, tem a sua prestação de contas, embora a igreja ela seja isenta, né, de alguns tributos, mas antes de ser uma organização, é um organismo. O organismo pressupõe vida, pressupõe multiplicação, pressupõe que ela não está estagnada, né? Ela não está estagnada. Então, esses ramos que somos nós, só produziremos frutos se realmente estivermos ligados na videira. E esse detalhe é importante, não é a ligação mecânica, é uma ligação orgânica, né? Talvez esta seja uma das razões, irmãos, pelas quais a gente vê tantos frutos sendo produzidos, mas não verdadeiros. Volto a afirmar, frutos da carne, frutos do coração, frutos provenientes de uma capacidade, né? Eu estou lendo um livro, esse livro é mais para líderes, mais para os pastores, que fala, esse livro foi indicado pelo Bispo Walter nessa semana, e eu comprei logo, né? Agora a gente tem facilidade de comprar pela internet, já comprei, 2 dias depois já recebi o livro, já estou devorando esse livro. Esse livro tem como título Vocação Perigosa, fala da vida do pastor, né? Que não é uma profissão, não é uma carreira, é uma vocação, mas é uma vocação perigosa, porque se o que move esta vocação, que move essa intenção que está no coração do líder, de um pastor, de um líder, né? Se ele não estiver sendo movido pelas razões certas, ele pode ter todos os diplomas, ele pode ter todos os talentos, ele pode ter uma excelente oratória, ele pode ser um excelente pregador, ele pode ser um excelente músico, ele pode ser um excelente administrador, um excelente gestor, pode ser um CEO, né, que é uma palavra da moda, ou então tem outra palavra da moda agora, né, esse que faz palestras, como é que dá, de aconselhamento? Pode ser um excelente coach, que é outra palavra, né, que a igreja está sempre absorvendo esses modismos e às vezes acaba absorvendo. O líder pode ser um excelente tudo, irmãos. Ele pode ter no seu escritório, no seu gabinete, a parede cheia de diplomas, né? Pode ser um palestrante internacional, pode ser um escritor de vários livros, mas se ele não usar isso de maneira correta, ele vai colocar em risco não somente a sua vida, a vida da sua família, como a vida das suas ovelhas. Talvez esta seja uma das razões pelas quais a gente vê pastores tão renomados, tão capacitados, tão preparados, e às vezes com igrejas tão crescentes e de sucesso. Essa palavra sucesso é perigosa também, mas no entanto, né, pastores completamente fora, né, do centro da vontade de Deus, embora aparentemente pareça que é um grande sucesso. Mas isso serve também para nós, para o povo de um modo geral. Esse livro fala muito do pastor, né? Mas ele serve para nós também. Nós precisamos produzir os frutos certos, mas com as intenções certas, com as razões certas, né? Deixa eu só dar um exemplozinho, irmãos, que não está no meu esboço não, mas que me ocorreu agora. É uma coisa que eu tenho falado. Eu acredito que as igrejas precisam fazer trabalhos sociais. Nossa igreja já foi mais intensa nisso, né?
eu creio que nós vamos voltar a fazer mais trabalhos sociais. A questão da pandemia afetou muitos tipos de atividade das igrejas, né? Mas a igreja precisa voltar. Nós fazemos muito pouco. Como pastor, reconheço que a gente pode fazer mais, né? Embora não seja a missão principal, mas também deve fazer parte, né, da igreja. Mas quando uma igreja, ela que tem uma intensa atividade social, ela vai para um abrigo, ou de dependentes químicos, ou um asilo, ou qualquer tipo de abrigo, né, de pessoas que estão à margem da sociedade, às vezes abandonado pela família, e faz um excelente trabalho lá social. É bom, eu acho que é maravilhoso, né? A igreja que tem esse tipo de trabalho, mas eu acho que perde muito do seu valor, irmãos, quando, juntamente com esse trabalho que é realizado, aquela equipe vai lá, fotografa, né, faz aquela selfie com as pessoas ali, ou dependentes químicos, ou pessoas de idade no asilo, ou no orfanato, e estampa isso nas redes sociais para demonstrar que estão fazendo esse trabalho. Pastor, mas a gente tem que demonstrar, a gente tem que tirar foto e postar assim, para a gente poder incentivar as outras pessoas. Existe um quê de verdade nisso, sim, irmãos, mas qual é a intenção, né? Quando a pessoa, principalmente quando expõe às vezes uma situação muito particular, muito pessoal, não é? Então, Deus, Ele olha o que nós fazemos, mas Ele olha, em primeiro lugar, a intenção do nosso coração. A intenção do nosso coração. Bom, voltando aqui, irmãos. Aqueles que recebem a Cristo pela fé, irmãos, eles se tornam um com Ele. Tanto em princípio, né, como em ação. E esta união, e esta vida que nós temos com Ele, irmãos, só é possível se estivermos nele. É como uma pessoa que é membro de uma igreja. Hoje a igreja de Nova Vida, de um modo geral, ela não fornece mais o cartãozinho de membro, né? Recebemos essa orientação há mais de 10 anos atrás, e as igrejas, de um modo geral, né, Nova Vida, não dão mais cartãozinho de membro. Houve um tempo que pessoas usavam esse cartão de membro, a pessoa não estava mais na igreja, a pessoa não estava mais ligada ao corpo de Cristo, não estava mais em igreja nenhuma, mas onde ela ia, ela usava esse cartão de membro como se fosse uma credencial para ela conseguir algum benefício, né? A pessoa não estava mais ligada, não estou nem levando em conta se a pessoa estava ligada a Deus, eu estou falando à igreja. A pessoa não estava mais ligada à igreja, se era um diácono, já não era mais, mas continuava aquele cartãozinho para trazer algum benefício para ela. Quer dizer, não tem como. Assim como também a vida do cristão, né, a vida da pessoa que segue a Cristo, ela só vai produzir os frutos do Espírito, ou fruto do Espírito, enquanto ela estiver ligada à videira, que é Cristo, estiver ligada a Cristo. Obrigado, Carlos Dantas. Foi Carlos Dantas? Aí o homem. Amém. Assim como o ramo, irmãos, ele extrai o seu sustento do tronco principal e produz muito fruto, assim também o verdadeiro crente, unido a Cristo, ele vai produzir fruto, irmãos. Não vai ser nada forçado. O fruto não é algo forçado, é algo natural. O fruto, ele vai brotar no tempo certo. Eu falei no culto de quarta-feira, né? Eu falei sobre o Salmo, se eu não me engano é versículo 3, ou 2, ou 3, ou 4, né? Nós seremos plantados junto a correntes de água. Qual é o final do versículo? Que no devido tempo dá o seu fruto. O fruto é no tempo certo, irmãos. É no tempo certo. O fruto, ele não pode ser algo, né, violento, é natural. O fruto, ele vai brotar de forma natural. E no início do capítulo 5 de Gálatas, que nós não lemos, mas Paulo no versículo 1, fala assim, olha, Gálatas 5:1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes.
Isto é o começo. Já os versículos finais falam sobre o fruto do Espírito, que é uma característica daquelas pessoas que são verdadeiramente livres. Fruto é o sinal da vida saudável da árvore. Paulo não escreve sobre frutos, e sim, ele fala sobre fruto. Então, aqui existe quase que uma licença teológica, né, para nós tentarmos explicar por que Paulo fala no singular fruto, mas ele enumera 9, não é? Aí eu já li, né, que pode ser uma explicação de uma uva, né? É um cacho de uva, mas tem várias uvas, não é só 9, né? Mas a melhor explicação seria de uma tangerina, vamos dizer assim, né? Que a laranja é diferente. A laranja, embora seja muito parecida com a tangerina, é da mesma família, mas é difícil você separar a laranja, né, gomo por gomo. É difícil, muito difícil. Já a tangerina não, você consegue. Aliás, dificilmente a gente vai degustar uma tangerina se não for gomo por gomo, não é verdade? Separa um por um. Então, a ideia mais ou menos é essa. É o fruto do Espírito, mas tem 9 sabores, ou existem 9 aspectos, né? Vamos ver aqui rapidamente, irmão, nesses 15 minutinhos que eu tenho ainda. Primeiro, Paulo fala sobre hábitos, vamos dizer assim, como se fossem hábitos mentais, né? E ele enumera, em primeiro lugar aqui, o amor. Paulo fala que o amor, irmãos, e eu tenho certeza que não está aqui colocado como primeiro aspecto do fruto de forma aleatória, porque quando a gente vai lá em 1 Coríntios, Paulo fala que o amor, né? O amor, ele está e deve vir antes. O amor é o dom supremo. Ele fala que uma pessoa pode falar a língua dos homens e dos anjos, mas se não tiver amor não vai ser nada. Ele fala que a pessoa pode entregar o seu próprio corpo para ser queimado e tirar uma foto, tá vendo? Eu estou me entregando, eu sou altruísta, eu faço bem, postar nas redes sociais, mas se não tiver amor não vai ser nada. Paulo fala que o amor é benigno, é paciente, o amor ele espera, ele suporta. E nós, irmãos, fomos chamados também para produzirmos esse fruto tão necessário, tão importante e às vezes difícil, que é o amor, né? O Espírito Santo inspira na nossa alma, irmãos, ou ele concede, ele nos outorga, né, esse amor de Deus. Em primeiro lugar, o nosso amor para com Deus e o nosso amor para com o próximo. Porque Jesus, ele resumiu os 10 mandamentos em apenas 2. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, toda a tua alma e toda a tua força. E qual é o segundo, irmãos? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Depois Paulo fala sobre a alegria, que é um profundo regozijo do coração. Essa alegria é alegria, irmãos, no Senhor, e não por causa das circunstâncias. A alegria do Senhor é o que, irmãos? É a nossa força. Então, a alegria também é um fruto do Espírito. Depois Paulo fala de paz. Eu diria que paz é aquele senso de harmonia no coração. É uma harmonia no coração, irmãos, né? Aquela paz que de Deus, irmãos, que guarda o coração contra todas as preocupações e temores que estão sempre batendo a porta do nosso coração, e às vezes não bate, às vezes força a entrada, às vezes quando menos esperamos, a falta de paz nos toma de assaltos. Jesus falou: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Essas são algumas qualidades mentais, alguns frutos, né? E algumas qualidades sociais, né? Ou frutos, seria a longanimidade, que é a paciência, que é ser uma pessoa paciente, né? A longanimidade seria uma paciente ao extremo, é fruto do Espírito. É a pessoa que ela consegue viver nesta expectativa, mesmo que ela não esteja vendo uma solução.
Quantas mulheres, né, têm orado e buscado a Deus paciência para com o filho, para com o marido? Quantos maridos têm buscado a Deus, em Deus esta paciência para com alguém da sua família, para com o patrão, para com a pessoa, né? Isso é fruto do Espírito. A benignidade, irmãos, e a bondade, elas são muito parecidas, né? A benignidade é uma bondosa disposição para com o nosso próximo, e a bondade é uma palavra, ela é autoexplicativa, né? Ou uma pessoa é do bem ou não é do bem. Isso não quer dizer que nós só vamos fazer coisas boas sempre. Você já falou isso de alguém? Puxa, eu esperava isso de todo mundo, mas jamais de fulano. Quer dizer, é uma pessoa que normalmente é boa, é uma pessoa que normalmente ela ajuda, é uma pessoa que normalmente ela sabe, ela está ali para cooperar, mas que em determinado momento ela ou não pôde ou não quis. Então, às vezes, todo um processo de bondade, de ajuda, de auxílio que a pessoa deu para alguém, em um momento ela não pôde ajudar, e ela é tida como uma pessoa má. Você já viu uma situação dessa? Isso acontece. E quando eu falo, né, que nós precisamos ser pessoas longânimas, benignas e bondosas, não quer dizer que nós só vamos demonstrar paciência, benignidade, longanimidade e bondade. Não, porque nós somos humanos, não é verdade, irmãos? Mas que o crente ele precisa ter esse quê de bondade no seu coração, com certeza. E existem alguns princípios gerais de conduta, né, dentro desses frutos, que é a fidelidade, que é um fruto indispensável ao nosso relacionamento com as pessoas e principalmente nosso relacionamento com Deus, fidelidade. E a analogia é de um relacionamento, é de um casamento, né? A fidelidade precisa ser mental, precisa ser emocional, precisa ser presencial. A nossa vida com Deus também precisamos ser fiéis, irmãos. Depois Paulo fala da mansidão. Quantos irmãos aqui acham que precisam um pouquinho de mais de mansidão? Não precisa levantar a sua mão não, tá? Paulo fala depois do domínio próprio, que é muito parecido. Geralmente, irmãos, domínio próprio é traduzido por temperança em algumas Bíblias. Em outras versões está a palavra equilíbrio, que é a mesma coisa, domínio próprio, equilíbrio, temperança. E a palavra temperança é muito legal, né? Porque o significado da palavra temperança vem de tempero. Tempero é aquela coisa aquele ingrediente que é colocado na medida certa, né? Eu sei que tem maridos aqui que reclamam a beça que a comida está com sal demais, sal de menos, pimenta demais, pimenta de menos. A Nete, né, ela veio da Bahia, então todo baiano gosta daquela pimenta arretada, né, irmão? Tem alguém aqui que gosta muito de pimenta? Pimenta, isso. Não só baiano, mas nordestino, de modo geral, nortista, né? E eu gosto muito de pimenta, irmão, mas que não arda. Pimenta que não arde. Já viu isso? Eu vou comprar aquele molho de pimenta e eu tenho que olhar bem, porque se tiver ali molho de pimenta vermelha malagueta, meu Deus do céu. Meu sogro, ele comia pimenta, que é o fruto, irmãos. Alguém faz isso aqui, irmãos? Meu Deus do céu. É, irmã? Meu Deus. A gente sabe que isso é uma exceção, né? Exceção. Eu me lembro que eu fui em Belém, né, no ano passado, mas minha cunhada foi em Belém também, há 2 anos atrás, levou o marido e levou os filhos, né? Uma filha adolescente e um filho de, acho que 8 anos, o Mateus. E Mateus, ele é pequenininho, mas ele gosta de comer. Ele gosta de comer. E eles chegaram num restaurante lá em Belém, porque lá as praias são de rios, né? A irmã Graça, que é de Belém, né? Irmã Graça, cadê a irmã Graça? Está aí? Está lá? Irmã Graça, as praias são de rio, né? E são os igarapés, mas são rios navegáveis. Ou então é água que brota, né? São nascentes de água que eles fazem uma represa. Aí né, tinha uma piscina e tal, então as águas de rio mesmo, água muito quentinha. E tem aqueles restaurantes, beira de praia, beira de rio, né,
serve muito peixe e muita pimenta, comida muito temperada. E num desses dias que minha cunhada estava lá com a família, serviram lá uma comida, que eu não me lembro o que era, se era peixe, tinha um molhozinho. Ele pegou aquele molhozinho pensando que era molho rosé, irmãos, era de pimenta. Ele tacou na boca direto, irmãos. Depois foi um Deus nos acuda, irmãos. Depois foi um Deus nos acuda, né? A pimenta, ou qualquer tipo de tempero, até o próprio sal, irmãos, né? Ele serve para temperar, para dar sabor. A temperança é isso, é você ser temperado, é você saber o momento de falar, o momento de se calar, o momento de, sabe, dar o conselho certo, o momento de ouvir. Às vezes nós não gostamos de ouvir, muitas vezes a gente acha que a nossa versão aqui está certa. Normalmente numa pendência entre duas pessoas, existem 3 versões para o mesmo problema. Normalmente a versão de um, a versão do outro e a versão correta. Nem sempre a razão não está nem com um nem com o outro, às vezes não pode estar mais próximo da razão. Então a pessoa temperante é aquela pessoa que ela vai, e às vezes numa casa, às vezes numa família, às vezes no meio do casal, né? Ou entre 2 sócios, né? O diácono Márcio e o diácono Marcelo. Um precisa ser mais temperante, um precisa ser mais calmo, um precisa ser, né, mais comedido. Agora, num dia a dia, irmãos, como nós precisamos do domínio próprio, como nós precisamos da temperança, como nós precisamos da mansidão, como nós precisamos de cada um desse fruto do Espírito. Eu espero que Deus possa estar falando aos nossos corações. Quero pedir aos irmãos para ficarem de pé e nós vamos orar, irmãos. Qual o fruto que você mais precisa nesta manhã? Qual característica do fruto que você mais o que mais tem a sua vida tem necessidade nesta manhã? Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Talvez você seja uma pessoa impaciente, talvez você tenha sido prejudicado por causa da falta de paciência. Quem sabe você precisa ser uma pessoa que precisa demonstrar mais amor para com o seu próximo. Quem sabe você precisa ser uma pessoa mais mansa, meu irmão, minha irmã. Quem sabe você não tem experimentado esta paz que Jesus veio te trazer. Mas se você está ligado à videira, esta paz ela vai brotar do seu coração. Você precisa entender isso. Pastor, mas eu não consigo ver coisas erradas. Pastor, eu não consigo, né? Mas, irmãos, se nós formos esperar que todas as situações se resolvam, a gente poder ter paz, ter alegria, ter longanimidade, sermos pessoas bondosas, enquanto estivermos aqui, vamos estar expostos a todas as situações. Mas se estivermos ligados na videira, que Jesus falou, se estiverdes ligados em mim, você vai dar muito fruto, você vai produzir frutos, você vai, na sua vida vão brotar frutos do Espírito Santo de Deus. Você crê nisso, meu irmão? Diga um amém. Oh, meu Deus, obrigado por esta palavra. Obrigado pelo Teu Espírito Santo estar falando aos nossos corações. Uma palavra tão simples, Senhor. Não há nenhum segredo no que foi falado aqui, Pai. Nada que já não tenha sido falado, que já não tenha sido pregado, nada, Pai, que os Teus céus já não tenham conhecimento, Senhor. Mas de vez em quando precisamos ser despertados pela Tua palavra, porque às vezes nos acostumamos com a nossa vida, Senhor, com a vida cristã, com a vida de marido, de esposa, de pai, de filho, e nos esquecemos, Senhor, que temos que produzir esses frutos.
E os frutos não beneficiam a nós mesmos, os frutos eles vão beneficiar aos que estão ao nosso redor, Senhor. Os frutos eles vão se expandir, Senhor, para aquelas pessoas que convivem conosco. Não é a árvore que se beneficia do fruto, Senhor. E quando esse fruto não está sendo gerado, muitas vezes o ambiente na nossa casa, Pai, fica muito pesado, às vezes na igreja, às vezes no trabalho, Senhor. Ajuda-nos, Pai, como teus servos, a produzirmos esse fruto, Senhor. Amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, porque contra essas coisas não há lei. Ninguém pode impedir, Senhor, se o Teu Espírito Santo está em nós, e se nós estamos ligados na videira, Pai, e estivermos plantados junto à corrente de água, no devido tempo nós vamos dar o fruto, Senhor. Ajuda-nos, Pai, queremos produzir frutos, queremos demonstrar esses frutos, não para sermos aplaudidos, não para sermos reverenciados, não para, Senhor, mexermos, Senhor, com a nossa vaidade, com o nosso ego, com o nosso orgulho, mas para que o mundo veja e glorifique ao nosso Pai que está no céu, e que o Teu nome seja glorificado, Pai.